A Baixa Idade Média foi o período de crise e fim do sistema feudal na Europa. As transformações ocorridas na sociedade medieval deveram-se, em grande parte, ao considerável crescimento demográfico no Ocidente europeu a partir do século XI. Tal aumento populacional decorreu de vários fatores: a ausência de epidemias, o fim das guerras contra os povos bárbaros, o aumento da produção agrícola, este último favorecido pelas condições climáticas e pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas e de métodos de cultivo. Aí no slide, as tais inovações tecnológicas que aumentaram a produtividade agrícola foram o desenvolvimento do moinho, da charrua, o sistema de rotação trienal de culturas, entre outros. Entre esses outros, destacou-se a atrelagem dos animais pelo dorso e não pelo pescoço, o que permitia aos animais suportar mais peso. Essa mudança possibilitou a substituição do arado de madeira pela charrua de ferro, instrumento que revolvia o solo mais profundamente, melhorando o processo de moagem dos grãos para a fabricação de farinha e o bombeamento de água para a irrigação das plantações. Mas foi o sistema de rotação trienal de culturas a principal inovação no método de cultivo. Essa técnica consistia em dividir uma área agrícola em 3 partes, como está mostrando aí no slide. A cada ano, uma parte ficava em repouso, enquanto nas outras 2 se cultivavam produtos diferentes. Ao final de 3 anos, a alternância entre cultivos e descanso possibilitava a revitalização do solo, o controle de pragas e, consequentemente, o aumento da colheita. O aumento da produção e a geração de excedentes agrícolas, além do crescimento populacional, propiciaram a revitalização das atividades comerciais, dinamizando a economia e impulsionando a urbanização do Ocidente europeu. Essa música é tema do filme Cruzada, com Orlando Bloom. E é sobre as cruzadas que nós vamos começar a falar agora. As cruzadas foram expedições militares organizadas com o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos islâmicos. Em 1095, o Papa Urbano II conclamou a realização de uma expedição para ocupar Jerusalém e garantir a livre circulação dos cristãos. Isso porque, com a expansão do islamismo, uma das características do islamismo é a jihad, é a guerra santa. Então, muitos muçulmanos estavam impedindo as peregrinações para Jerusalém, terra santa para cristãos, em primeiro lugar para judeus e também para muçulmanos. Esse chamado, no entanto, continha outras motivações. O Papa Urbano II desejava fortalecer e reunificar a cristandade, que desde o cisma do Oriente de 1054 estava dividida entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Além disso, o crescimento da população europeia causou o problema da falta de terras. Ademais, nesse período, o feudo era herdado somente pelo filho mais velho do senhor feudal, permanecendo todos os outros sem propriedades. Por isso, os conflitos por terras eram constantes. Então, as guerras entre os nobres eram muito comuns nesse período, um nobre matando o outro.
O movimento das cruzadas foi motivado, portanto, pela união de interesses da Igreja e da aristocracia feudal. Em resumo, as cruzadas foram expedições militares e religiosas que objetivavam libertar Jerusalém dos muçulmanos. As cruzadas tiveram como consequências o renascimento comercial e urbano. Ou seja, as cruzadas foram responsáveis pelo renascimento do comércio e das cidades e levaram ao revigoramento dos burgos, de onde se originaram os burgueses. Mas espera que vou falar de forma mais detalhada desse assunto. O importante é saber que, no total, foram realizadas 8 cruzadas. Depois de praticamente 2 séculos de conflito, os objetivos religiosos das cruzadas não foram alcançados. Os muçulmanos retomaram a cidade de Jerusalém e os cristãos não conseguiram manter seus domínios no Oriente. Apesar disso, o contato entre Ocidente e Oriente dinamizou ainda mais a Europa, contribuindo para diversas mudanças ocorridas na sociedade medieval a partir dos séculos XI e XII. Com essas campanhas militares, os mercadores, isto é, os comerciantes, enriqueceram, pois aproveitaram as viagens para criar oportunidades de negócios e estabelecer novas rotas comerciais, principalmente pelo mar Mediterrâneo. A expansão das atividades comerciais impulsionou o crescimento urbano. O aumento do intercâmbio, contudo, não se restringiu ao comércio. Os contatos entre os cruzados e as civilizações bizantina e islâmica possibilitaram aos povos do Ocidente tomar conhecimento dos estudos islâmicos nas áreas de astronomia, matemática e medicina. Obras de ciência e filosofia greco-romanas, traduzidas pelos árabes, voltaram a ser conhecidas no mundo cristão. A presença da cultura islâmica se estendeu a muitos outros campos, das táticas de combate à culinária, com a introdução das famosas especiarias e de outros temperos orientais. Em suma, é importante destacar que as cruzadas foram responsáveis pelo renascimento do comércio das cidades e levaram ao revigoramento dos burgos. Os burgos eram cidades de onde se originaram os burgueses, cidades que surgiram em torno dos feudos, que passaram a ser muradas e de onde se originou a burguesia, a classe dos comerciantes. Nos slides, à esquerda de vocês, retratando as feiras medievais. Essas feiras cresceram demais até se transformarem nos burgos. Os burgos passaram então a ser pequenas cidades onde moravam os comerciantes, que na Idade Moderna se tornou a classe mais importante, a burguesia. Os burgos passaram a ser fortificados, murados e defendidos para evitar a invasão de ladrões, como mostra na imagem. A peste negra. Junto com os navios que voltavam do Oriente, além dos cruzados e das famosas especiarias, vieram também ratos. Ratos que traziam consigo pulgas, transmissoras da peste negra. A peste negra foi uma doença que veio do Oriente, daí o nome peste negra, transmitida pela pulga que se alojava nos ratos. Essa doença matou 1/3 da população europeia na Baixa Idade Média, provocando, tendo como consequência a desorganização da produção e a fome generalizada. Não existe uma convergência entre os dados sobre a quantidade letal de atingidos, mas se estima que o número de vítimas da peste negra ficou em torno de 75 a 200 milhões de mortos. A falta de higiene típico da Europa na Baixa Idade Média contribuiu para a disseminação da doença. No pico da pandemia, dizia-se que não havia humanos vivos suficientes para enterrar os casos fatais. Os sintomas da peste negra incluíam febre altíssima, vômitos, náuseas, tosse com sangue, dor de cabeça, cansaço extremo, calafrios e convulsão, além de matar muito depressa os contaminados. Quando apareciam furúnculos
sobretudo nas axilas, estimava-se que a pessoa morria em apenas 2 dias. Como não havia uma explicação para algo tão terrível que estava acontecendo no continente europeu, a população da época trazia teorias para explicar a peste negra. Alguns diziam que havia um alinhamento dos planetas que espalhavam as bactérias no ar, e outros que era um castigo de Deus, que era o fim do mundo, o apocalipse. A Europa viveu um clima de pânico, pois parecia que aquele cenário de caos não teria fim. A teoria mais popular de como a peste negra acabou, foi a partir do momento que foi implementada melhorias na higiene e nas medidas públicas de saúde. A história se repete e a gente está vivendo uma pandemia, a Covid-19, o coronavírus. E entre as medidas mais eficazes estão as medidas de higiene, a melhoria na higiene e também o isolamento social. Durante a peste negra, também foram implementadas quarentenas. A população sadia passou a ficar dentro de suas casas, só saindo quando fosse extremamente necessário, enquanto os mais abastados podiam bancar, saíam das áreas mais povoadas e viviam em isolamento. Nunca tive nada com Joana. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou que andava ouvindo vozes, que pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses. Uma rede internacional iludiu aquela menina, prometendo a todo custo transformá-la em heroína. Agora eu tô entregue, assim é a KGB. Eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o quê. A Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, em resumo, foi provocada pela disputa pelo trono da França e pela rica região francesa de Flandres. A Guerra dos 100 Anos, na realidade, durou 116 anos e foi interrompida por breves períodos de paz. Essa guerra acabou provocando o enfraquecimento da nobreza guerreira, que é quem participava das batalhas, em detrimento do poder real francês, que saiu fortalecido. A participação da jovem camponesa Joana d'Arc foi primordial para a vitória da França nesse conflito, pois Joana d'Arc incentivou a moral das tropas. Desde criança, Joana d'Arc conviveu com a guerra, uma vez que a guerra durou 116 anos. Aos 13 anos, Joana d'Arc revelou ter ouvido vozes e ter tido visões pela primeira vez. Segundo ela estava no jardim de seu pai e recebeu aparições do que acreditou ser o Arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, figuras que vieram lhe dizer que ela deveria integrar o exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra a Inglaterra. Aos 16 anos, partiu rumo à corte real francesa, em Chinon. Após várias provas, Joana d'Arc conseguiu convencer Carlos VII de que era uma enviada de Deus. Para ser aceita pelas tropas, cortou seu cabelo bem curto e vestiu-se como um homem. Apesar de existir a crença popular de que Joana d'Arc comandou o exército francês, esse é um assunto incerto que segue sendo debatido por historiadores. Há quem diga que a garota nunca matou nenhum inimigo e que sua presença durante as batalhas eram mais figurativas. Mas também há quem acredite que ela tenha surtido um efeito profundo nas decisões do exército, ou seja, que seus conselhos eram aceitos e tidos como divinos. Para os ingleses, Joana d'Arc tratava-se, na realidade, de uma bruxa possuída pelo demônio. O fato é que a presença de Joana d'Arc aumentou o moral das tropas e Carlos VII foi coroado rei da França.